Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor, para transmitirmos um estudo da Palavra de Deus, da nossa EBD. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito sério, que é o batismo no Espírito Santo, Às vezes algumas pessoas têm alguma falta de entendimento com clareza sobre o que a Bíblia nos ensina sobre o batismo com o Espírito Santo, em se tratando de um povo pentecostal como somos nós, assembleano. Somos conhecidos pelo poder de Deus, pelo mover do Espírito, mas como nós temos visto e notado, a nossa revista desse semestre vai falar sobre o verdadeiro pentecostalismo. Ou seja, isso dá a entender já que se há um verdadeiro pentecostalismo, isso fica implícito que há um falso pentecostalismo. E nós entendemos que o verdadeiro pentecostalismo ele está muito associado com o poder do Espírito Santo, que nos advém por meio da palavra de Deus. Antes de então nós começarmos no assunto propriamente dito, vamos fazer uma oração para que Deus nos dê orientação e nos instrua para que nós possamos entender e que mais do que compreensão, nós possamos ter entendimento e vida na palavra de Deus. Mais do que a mente cheia, que o nosso coração se encha pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus. Se você puder, curve sua cabeça e ore comigo. Amém? Senhor eterno Deus, nós estamos aqui na Tua casa para meditarmos na Tua santa, poderosa palavra, que o Teu Espírito Santo venha e nos instrua. E o Senhor tem toda a liberdade para, inclusive hoje, batizar com o Espírito Santo, se o Senhor achar por bem. Nós estamos aqui para estudar a Tua palavra, mas que esse estudo não seja mecânico, mas que haja vida nas nossas palavras, que o Teu Espírito Santo vá, convença meu irmão e minha irmã, meu Deus, porque só o Senhor é poderoso para fazer tal coisa. Pai, nós oramos em nome de Jesus, nos dê força, nos dê poder, dínamo, para sermos testemunha onde quer que o Senhor nos envie, que nós possamos cumprir com fidelidade aquilo que a Tua palavra nos propõe como igreja do Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, essa é a nossa oração, Pai. Fica conosco, sê conosco e aplica a Tua palavra ao nosso coração. Nós humildemente te pedimos isso em nome de Jesus. Então, se você puder, acompanhe aí na sua revista. A nossa aula é a aula de número 3. Lá no nosso canal no YouTube nós já temos disponíveis as 2 primeiras aulas. E hoje nós estaremos estudando então sobre o batismo no Espírito Santo. Então nós já vimos o primeiro estudo, a nossa primeira lição, onde nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, alguém que é dotado de personalidade, alguém que tem atributos, assim como o Pai é divino, assim como o Filho é divino, o Espírito do Senhor também, ele é divino, ele tem personalidades. Isso nós podemos notar na nossa primeira aula. A nossa segunda aula nós falamos sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E aí nós fomos um pouco mais profundo, porque o plano da redenção não foi apenas a única área onde o Espírito atua, sendo ele divino. Nós podemos ver ele já no início da redenção. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé, movia-se sobre a face das águas. Então nós vemos o Espírito Santo desde o princípio na criação e também no plano da redenção. Nós vemos o Espírito Santo trabalhando por meio dos juízes, e veio o Espírito do Senhor sobre Gideão, sobre Sansão, sobre Otiniel. Então o Espírito Santo, assim como o Pai, assim como o Filho, ele age no plano da redenção. Então nós vimos a primeira aula, a pessoa do Espírito Santo, personalidade, atributos. A segunda aula, o Espírito que age assim como o Pai, e o Espírito também age. Hoje, na nossa terceira aula, nós vamos estar falando sobre batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? O que significa ser cheio do Espírito Santo? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, o batismo no Espírito Santo. Eu já quero antecipar aqui, antecipando aqui, para nós entendermos que o batismo no Espírito Santo, ele tem um propósito muito dinâmico. É fazer de fato a igreja entender qual que é o seu papel na terra. O Espírito Santo, ele é o maior agente missionário.
tanto como nós vamos ver na aula de hoje, que depois do derramado do Espírito Santo, as pessoas que receberam o Espírito Santo, isso não está apenas registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, como nas cartas de Paulo, mas na história da igreja. Todo grande avivamento teve esse propósito. Quando veio o Espírito Santo, houve um grande derramamento do Espírito Santo. As pessoas que estavam participando desse movimento foram pessoas que mudaram a sociedade onde eles estavam inseridos. Então, essa é a nossa proposta, buscarmos o Espírito Santo não apenas para termos um culto mais avivado, como isso faz parte também, é muito bom, mas que nós possamos sair daqui de dentro desse ambiente de quatro paredes e levarmos o Evangelho ao nosso vizinho, ao nosso pai, mãe, filhos, ou no ambiente de trabalho, que a chama do Espírito Santo que queime no nosso coração, no seu coração, possa ser evidenciado através do evangelismo pessoal também. Amém? Então a nossa lição de hoje, ela tem por base o texto áureo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, que nos diz assim a palavra do Senhor: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Esse texto nós estamos vendo aqui o que a palavra nos revela, o próprio Senhor Jesus Cristo falando dessa promessa magnífica que seria o batismo no Espírito Santo com propósito, não muito depois destes dias. O batismo de arrependimento nas águas é um símbolo, um reconhecimento público de que a partir daquele momento nós estamos fazendo, de certa forma, uma aliança, uma declaração pública. Estamos anunciando para as testemunhas que estão a nos observar que agora nós morremos para o mundo, para o sistema que rege o mundo, a filosofia, a cosmovisão do mundo, né? Quando eu falo morrer para o mundo, eu não quero dizer que você vai sair do mundo, vai deixar de existir, não é isso. Estou querendo dizer que morrer para o mundo é morrer para as filosofias vãs, para os costumes vãs do mundo e agora ter uma vida dedicada a Deus. Nós somos participantes do reino de Deus que ainda estamos inseridos na terra, inseridas na terra. O próprio Jesus Cristo orando acerca dos discípulos ao Pai, ele disse: eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas os livre do maligno. A nossa luz como igreja, o nosso tempero como sal da terra e luz do mundo deve ser evidenciado aqui e agora no tempo presente. Então nós temos o batismo em águas, é uma declaração pública de que agora nós de fato estamos fazendo uma confissão pública de que a nossa vida pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todavia o batismo como Espírito Santo é um poder, é uma capacitação que Deus nos dá para que nós consigamos evidenciar e sermos testemunhas mais além, evidenciar o Evangelho com mais poder, com mais evidência, com mais eficiência. A verdade prática da nossa aula vai nos falar que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras Sagradas. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 13, que é um texto chave aí para falar sobre o batismo no Espírito Santo. Você pode acompanhar aí comigo na sua Bíblia, na sua revista, se você está com ela em suas mãos. O texto vai nos informar que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam todos assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Algumas traduções podem estar conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Versículo 5, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como o ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna?
partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. E aí o texto prossegue quando Pedro se levanta, Pedro se posiciona dizendo que na verdade aquilo não era embriaguez, coisa nenhuma, mas um cumprimento de uma promessa. Para ser mais preciso, Joel 2:28 em diante, era aquilo na perspectiva de Pedro, o cumprimento da promessa de Deus, que o Espírito Santo viria sobre todos, homens, mulheres, jovens e crianças. E a partir daquele momento se inicia aquilo que os teólogos vão chamar de os últimos dias. A partir de Pentecostes inicia-se os últimos dias, que é o derramado do Espírito Santo, faz parte de uma das evidências dos últimos dias. O Espírito derramando-se sem medida sobre homens e mulheres de todas as classes. A nossa revista, ela vai destacar na introdução dela que o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Já na nossa introdução da nossa revista, nós temos algo muito sério, algo muito profundo a se pensar, que é a realidade de que ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente formalismo. Nós podemos muito bem estudar a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, sem todavia estarmos engessados. Eu sempre penso nessa questão que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o único livro onde nós temos o privilégio ainda hoje de estudarmos e ter o Espírito Santo de Deus do nosso lado. É o único livro cujo autor está do nosso lado para nos inspirar, nos fazer entender, iluminar o nosso entendimento acerca da palavra de Deus. Na aula passada, nós examinamos e percebemos que a oração, ela não substitui o estudo da palavra de Deus. Isso é muito sério. A oração, ela não substitui o estudo da palavra de Deus. A oração não substitui alguém que é preguiçoso para ler a palavra de Deus. Isso é tão sério que Paulo, no final do seu ministério, ele está preso, está prestes a morrer, mas quando ele manda mensagem para Timóteo, ele pede para que junto com a sua capa fosse levado os livros e os pergaminhos. Então Paulo está prestes a morrer e ele quer ainda, mesmo no final da sua vida, meus irmãos, estar aprendendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Todavia, o outro oposto também é verdade, que o estudo da palavra de Deus também não substitui a oração. Um certo teólogo, não sei se foi de fato A.W. Tozer ou D.L. Moody, mas um dos dois falaram, quando alguém lhe perguntou o que seria mais importante, a oração ou o estudo da palavra de Deus. Ele, com muita ênfase, perguntou o que seria mais importante, a asa direita de um pássaro ou a asa esquerda. E a pessoa que o indagava respondeu com muita lógica: é óbvio que ambas as asas são importantes, afinal de contas um pássaro não pode voar só com uma asa. Ele falou da mesma forma, um cristão legítimo, genuíno, não pode ter a sua vida espiritualmente estruturada se não tiver essas duas asas para lhe equilibrar, oração e palavra, palavra e oração. Então, já na introdução nós temos que pensar muito bem sobre isso. Eu aconselho você a ler o máximo que você puder, a estudar o máximo que você puder, mas que isso não substitua o seu tempo de oração. Da mesma forma, se você que está aqui tem uma certa facilidade para estudar, para ler bastante, mas tem uma dificuldade para orar, eu te aconselho orar também da mesma forma que você estuda. Então procure igualar. Se você estuda muito e ora pouco, diminua um pouquinho. Eu sei que é um pouco difícil, mas diminua um pouco o tempo de estudo
e eleve um pouquinho o nível da oração para que ambas as coisas se equilibrem e o nosso sermão, a nossa pregação não seja uma coisa formal, mas também não seja aquela coisa que é apenas êxtase, é apenas poder. Não sei se você já ouviu alguém falar assim: nossa, o culto foi tão bom, mas tão bom, foi tanto poder que eu nem sei o que o pregador falou. Isso não é bom, isso não é saudável, porque no momento de provação, de tribulação, nós iremos recorrer à nossa memória, à palavra de Deus que nos auxilia, que nos orienta, que nos instrui, mas também precisamos de poder de Deus na vida. Então a palavra-chave aqui, eu acredito que seja equilíbrio, tá bom? A revista ela vai girar em torno dessa questão. Uma vida espiritual é uma vida que tem oração e tem palavra, tem poder de Deus no coração e tem poder de Deus na vida, na prática da palavra de Deus. O nosso primeiro tópico, então, ele vai ser falado sobre o que significa batismo no Espírito Santo. Esse tópico ele vai ser dividido em 3 subtópicos. O primeiro, vamos falar sobre o fenômeno do Pentecostes, que é o texto de Atos 2, versículo 2 e 4. O segundo subtópico, nós vamos meditar sobre as 2 bênçãos distintas. E o terceiro ponto, nós vamos falar sobre o conceito teológico do que seria batismo. Então, vamos por parte. O fenômeno do Pentecostes, Atos 2, versículo 2 e 4. Se você é bom de memória, você vai perceber que João o Batista, lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos 1, versículo 8, Lucas 3, versículo 16 e João 1, 33, ele vai anunciar que Jesus é quem batiza com Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é visto como batismo pelo Espírito no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, 13, e isso é sinônimo de conversão. Então nós temos o batismo pelo Espírito no corpo de Cristo, que fala da conversão. É o Espírito Santo de forma espiritual que me torna e te torna membro do corpo de Cristo Jesus. Então esse é chamado de batismo pelo Espírito no corpo de Jesus. Todavia, em 1 Coríntios 12, versículo 13, observe o que o texto nos fala: pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um único Espírito, de um único Espírito. O batismo com o Espírito Santo é visto também como capacitação de poder para testemunhar o Evangelho. Esse batismo é distinto de conversão. Isso é o que ensina Lucas capítulo 3, 16, capítulo 24, versículo 49 e Atos capítulo 1, versículo 4 ao 8. Nós temos que prestar bastante atenção, porque o batismo ele é necessário. Um candidato a ser batizado, e aí nós estamos falando do batismo nas águas, o batismo para ser realizado é necessário um candidato, é necessário um batizador e é necessário um elemento, um meio a qual o candidato vai ser imerso. No batismo em que tratamos agora, falando do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, nós temos o candidato, que é o crente, o batizador, que é o Senhor Jesus Cristo, e o elemento ou meio em que o candidato é imerso é o Espírito Santo. Agora olha que coisa tremenda, que a palavra batismo aí, recebereis poder, sereis batizado com o Espírito Santo. A palavra batismo vem de uma palavra que pode significar bapto, que significa ser imerso. Alguns estudiosos da antiguidade usavam esse termo bapto para se referir, por exemplo, a uma receita de um picles, aonde você descascava o picles e você deixava ele marinando no molho. Você deixava ali o alimento marinando no molho para que ele pegasse o gosto do molho. O picles estava marinado, estava batizado no molho para então para que o sabor do molho fosse engendrado ali, penetrado no alimento. Então, o que nós podemos entender e deduzir por batismo é imersão, de fato, só que o batismo nas águas é o seguinte: você entra e sai rapidamente. O batismo no Espírito não. Nós entramos e ficamos ali marinado. Nós precisamos ter sabor de Deus na nossa vida, nós precisamos estar enraizado do Espírito. O Espírito de Deus precisa estar sobre nós, para que nossas palavras sejam temperadas, para que os nossos hinos sejam hinos espirituais de verdade, que toquem vidas e modifiquem pessoas. Então, sintetizando, no batismo nós precisamos de um candidato, alguém que quer ou
precisa ser batizado, aquele que batiza, no caso do batismo das águas, o pastor, os obreiros imergem as pessoas dentro da água, e o elemento, a água. No batismo espiritual nós temos o candidato, que são os cristãos, eu e você, nós temos o batizador, que é o Senhor Jesus Cristo, e nós temos o elemento, que é o Espírito Santo, o poder de Deus, que nos capacita para fazer toda boa obra. O batismo com o Espírito Santo, meus irmãos, a um só tempo, ele é uma ditosa promessa da parte de Deus, porque é uma promessa do Pai, Atos 1, versículo 4. Em segundo lugar, é uma dádiva celestial inestimável, porque o dom do Espírito Santo nos é dado, como está em Atos 2, 38. E é uma imersão do crente no espiritual e sobrenatural de Deus. Sereis batizados com o Espírito Santo. A partícula original, como está em Atos 1, versículo 5, desta referência também permite a tradução batizados no Espírito Santo. Um revestimento de poder do alto, Lucas 24, 49, Jesus orienta os discípulos: vão para a cidade de Jerusalém, aguardem a promessa do Pai que eu vos disse, que vocês ouviram por intermédio de mim, a promessa do meu Pai, e vocês serão revestidos de poder. E nós já vamos ver o que é poder de Deus. E de fato falta poder de Deus na nossa vida, falta poder de Deus na nossa pregação, falta poder de Deus no nosso comportamento, e esse poder só advirá por meio de Cristo. Só Jesus Cristo pode capacitar a igreja a ser de fato aquilo que ela foi chamada para ser. Nós podemos já deduzir aqui que, se você olhar, por exemplo, a igreja de Atos dos Apóstolos e outras igrejas de outros períodos, você vai perceber que tais igrejas não tinham, meus irmãos, o que nós temos hoje, tecnologia. Alguns irmãos estão me assistindo aí pela internet. Nós aqui temos banco, nós temos bancos confortáveis, nós temos sons, nós temos microfones, nós temos dinheiro, nós temos pessoas importantes aqui, nós temos acesso, direito de expressão, pelo menos até certo ponto, né? Estamos perdendo um pouco disso, do direito de expressão. Nem tudo pode ser dito, mas nós até certa parte temos isso. Nós podemos ir numa praça, fazer um culto, então nós temos liberdade. Aquela igreja do primeiro século não tinha dinheiro, não tinha templo, não tinha pessoas muito intelectual, né? Nós vemos que os primeiros apóstolos eram pescadores, depois com Paulo isso melhora um pouco mais, mas eram pessoas simples, pessoas da sociedade que cultuavam em tumbas, cultuavam em cavernas. Eles não tinham transportes, não tinham avião, não tinham carro, andavam basicamente a pé. Quando eles tinham uma prosperidade um pouquinho melhor, andavam de mula, de jumento. E você vê que eles viraram o mundo de cabeça para baixo. E a pergunta é: o que eles tinham? Eles tinham poder de Deus, eles tinham poder de Cristo, eles tinham o Espírito Santo de Deus. Como Pedro vai falar lá em Atos 3, para aquele homem, Pedro e João, eles falam aquele homem que está sentado na porta formosa, aguardando uma esmola. Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eles tinham poder de Deus. Hoje nós podemos olhar para os mendigos e tristemente dizer: olha, eu tenho ouro e prata, e isso eu te dou, mas não tenho poder. Não temos mais o levanta e anda. Então o que está nos faltando, meus irmãos? Está nos faltando o poder de Deus. Amém? Então, em segundo lugar, as duas bênçãos distintas. E nós podemos ver aí nesse subtópico que quem nasceu de novo já tem o Espírito Santo. Lá em João 3, versículo 5 a 8, Jesus conversando com Nicodemos, Jesus fala que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode ver a Deus. A salvação, ela implica que nós temos o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Não quer dizer que porque você não fala línguas estranhas, que você não é salvo. Lembra do ladrão da cruz? Ele não foi batizado nem em águas e nem no Espírito Santo. E todavia Jesus olhou para ele e disse: hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Né? 1 Coríntios 3, versículo 16 e 1 Coríntios
6, versículo 20 e 19, vai nos falar assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, 20 fala: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. Agora vejam no versículo 19 que o Senhor habita em nós pelo Espírito. O Senhor, Ele habita no nosso corpo. O seu corpo, portanto, é o santuário do Espírito Santo. E aí vale a pena ressaltar que tudo aquilo que não é digno do santuário de Deus não é digno do seu corpo. Nada que seja inconveniente ao templo de Deus é decente para o seu corpo. Somos a morada de Deus. O nosso corpo é um lugar santíssimo, o santo dos santos, onde a glória de Deus se manifesta. Devemos, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, eliminar do nosso corpo toda forma de conduta que não seja apropriada para o templo de Deus. Amém? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, e se o Espírito habita em nós, é normal, é conveniente que o meu corpo glorifique a Deus em todo o meu ser, em toda a minha forma de viver. Em segundo lugar, o versículo 20 vai nos mostrar que há uma redenção do corpo pelo Senhor. Ou seja, você é de Deus por duas razões. Em primeiro lugar, Deus, Ele nos criou. E em segundo lugar, nós pertencemos a Deus porque, ainda que nós estivéssemos caídos em pecado, Ele nos comprou de volta. O texto nos fala: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. E aí, isso aqui já vai como uma tese, né? Uma tese de apologia, de apologética contra aqueles que dizem que Deus só quer o coração. Veja que Paulo está dizendo: glorifiquem a Deus por meio do vosso corpo. Então, o nosso corpo tem que ser santificado. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo e você é cheia do Espírito Santo, nós glorificamos a Deus por meio do nosso corpo. Amém? Glória a Deus. Então, isso é muito sério. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O Espírito Santo nos foi dado com o propósito de glorificarmos a Cristo, como está lá em João 16,14. O Espírito Santo usa o nosso corpo para glorificarmos a Jesus, como está lá em Filipenses 1, versículo 20 e 21. Então, glorificamos a Deus no nosso corpo quando o usamos em santidade e pureza. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando entregamos nossos membros como instrumento de justiça e não como servos do pecado. Romanos 6, versículo 12 ao 14. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando empregamos nossas forças, energias, dons e talentos para servirmos ao Senhor e fazermos a sua vontade. Então sabemos, meus irmãos, que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão. Os discípulos já tinham a vida eterna, já tinham o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes, tá certo? Isso é evidente em Lucas capítulo 10, versículo 20, João 20, versículo 22. Antes de receberem o poder do Espírito Santo, eles já eram salvos. Então todos os presentes também lá no Cenato, quando foram para lá, antes da descida do Espírito Santo, eram crentes, e isso confirma a nossa doutrina pentecostal, tá certo? De que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Nós chamamos de duas bênçãos por causa disso. A salvação, ela é uma bênção maravilhosa. Na salvação acontece a regeneração. Nós já temos o Espírito Santo na salvação. Certo? Você é convencido pelo Espírito Santo, é você que vem pelo Espírito Santo a entregar a sua vida a Cristo, a se submeter a Cristo. Então você já tem o Espírito Santo, isso é fato. Então é a primeira bênção. A segunda bênção, então, é essa capacitação que advém pelo batismo do Espírito Santo. E no Espírito Santo é a capacitação que o Espírito Santo nos dá para que a gente possa testemunhar, ir além, porque é o Espírito Santo quem quebra barreiras. E como nós vamos ver, há uma diferença dos discípulos antes do Pentecostes e depois do Pentecostes. Antes da manifestação do Espírito e depois da manifestação do Espírito Santo, são pessoas que se tornam totalmente outras. São pessoas que são transformadas da água para o vinho. Antes já eram salvas. Como nós vamos ver, Pedro antes, ele negou a Cristo antes do Pentecostes e já era salvo. Depois do Pentecostes, então, ele vai defender Cristo para uma multidão de aproximadamente 3.000 pessoas
por causa do poder do Espírito Santo. Então, nós entendemos dessa forma. O nosso terceiro subtópico, conceitos teológicos sobre batismo no Espírito Santo. Você pode acompanhar aí comigo que ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Espero que isso tenha ficado claro. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. E nós temos duas bases bíblicas aí, pelo menos. Atos 9:17, quando Filipe está em Samaria pregando o Evangelho, as pessoas se convertem. E aí a notícia chega a Pedro e aos apóstolos, eles descem até Samaria, impõem as mãos sobre os samaritanos. E aí eles recebem o Espírito Santo. E pelo desejo de Simão, o mago, de ter esse dom, provavelmente os teólogos vão comentar que, por exemplo, Stanley Orton vai comentar que o Simão, o mago, desejou o poder porque ele viu os samaritanos falando em outras línguas. Então, uma das evidências seria o falar em línguas ali. E Atos 10, 44 a 48, nós temos o caso de Pedro, que está na casa do Cornélio, e de repente o Espírito Santo cai sobre ele e eles começam a falar em outras línguas. Até o 48, vai nos falar assim a palavra do Senhor. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. A melhor tradução aí é caiu, tá bom? Veio com ímpeto, veio sem medida. Versículo 45, os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Observe aí na lâmina do lado direito do nosso telão, que nós destacamos o seguinte. Primeiro, os gentios creram e foram batizados com o Espírito Santo e imediatamente foram batizados com água e integrados à igreja. Normalmente, o conceito geral é que se batiza na água e depois recebe o Espírito Santo. Aqui nós temos uma quebra de paradigma, porque primeiro eles recebem o Espírito Santo, depois é que são batizados nas águas. Em segundo lugar, nós então destacamos que o batismo com o Espírito Santo não ocorre apenas após o batismo nas águas. Tá bom? O Espírito é livre. Em terceiro lugar, Cornélio e toda a sua casa foram convertidos e batizados com o Espírito Santo e receberam também o batismo com água. E você já creu em Jesus? Já recebeu o Espírito Santo? Já decidiu tornar-se membro da Igreja de Deus, fazendo sua profissão de fé e sendo batizado? É muito importante, meus irmãos. Se você que está aqui me ouvindo, ou me vendo pela internet também, ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus, não perca tempo, não perca oportunidade. Entregue a sua vida ao Senhor enquanto você tem tempo, enquanto você tem oportunidade. Não se envergonhe de Jesus, não se envergonhe de Jesus. Porque se você aceitar Jesus, você é o maior privilegiado e privilegiada. Porque não há maior honra do que ser chamado filho de Deus. Mas isso só ocorre em detrimento da sua decisão. Se você se decide para Deus, se você decide que Jesus será Salvador e Senhor da sua vida, então Ele não terá vergonha de falar que você é filho dele. Mas é muito importante que Salvador não vem antes de Senhor. Jesus Cristo, Ele primeiro precisa ser Senhor e depois Salvador da nossa vida. Tá bom? É como está lá em Filipenses capítulo 2, ao nome de Jesus foi dado ao nome de Jesus um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então Jesus, Ele é Senhor de todos, tá bom, meus irmãos? Quer gostando ou não, Ele é Senhor até dos demônios, mas Ele é Salvador apenas de alguns. Ele é Salvador apenas de alguns, porque nem todos querem se submeter ao senhorio dele. Por isso que Ele é apenas Salvador de alguns. Agora, de modo geral, Ele é Senhor de todos, no céu, na terra, inclusive aqueles que o traspassaram, como está lá em Apocalipse.
terão de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, o único e verdadeiro Senhor. Amém? Todas as promessas sobre o batismo do Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continuará até a atualidade. Cremos e ensinamos que Deus disponibilizou tal experiência a todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, em todos os lugares, em todas as épocas. Atos 2, 38 e 39, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor chamar. Todos quanto o Senhor chamar, essa é uma expressão que deve ser interpretada à luz do versículo 21. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, a promessa é feita a todos aqueles que respondem ao chamado de Deus. Chegamos então no nosso tópico de número 2, onde nós vamos falar sobre o propósito no batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. E a pergunta é: tá bom, pastor, mas para que isso? Para que eu preciso do batismo se eu sou salvo sem falar em língua, sem pular, sem rodar, né? Para que então o batismo? A nossa lição vai dividir esse tópico geral em 3 subtópicos. Primeiro, a finalidade, nós vamos procurar entender qual a finalidade disso, tá bom? Em segundo lugar, a capacitação do Espírito Santo, que já é uma resposta antecipada de qual seria a finalidade. E em terceiro lugar, uma necessidade real e atual. Primeiro lugar, finalidade. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas como verdade pentecostal, fundamentadas de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual o propósito desse batismo. Primeiro, a salvação é uma milagrosa transformação que se efetua na alma e na vida da pessoa que pela fé recebe Jesus Cristo como seu Salvador. Sua origem, falando da salvação, tá, pessoal? Sua origem está na graça de Deus. A salvação é um ato de graça. É fundamentada no sangue de Cristo Jesus. Nós temos as bases bíblicas aí, por causa de tempo, nós não estaremos lendo, mas esses slides ficarão disponíveis aos irmãos. E o seu meio de recepção ou apropriação é a nossa fé em Cristo Jesus. Na conversão recebemos vida de Deus. E no batismo com o Espírito Santo recebemos poder de Deus. Espero que isso fique claro, tá, meus irmãos? Salvação é isso. Nós estamos em um estado de morte e pela salvação nós recebemos vida eterna. Agora, o batismo com o Espírito Santo é quando nós recebemos poder de Deus para fazer a obra de Deus. Amém? Salvação é eu recebendo a vida de Deus. Batismo com o Espírito Santo é eu recebendo poder de Deus para fazer a obra de Deus. Atos 1:8, o texto nos informa que quando, porém, o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Não lhes bastaria o poder do intelecto, da vontade ou da eloquência humana. Era preciso que o Espírito agisse neles, dentro deles e através deles. Veja aí que nós destacamos, em primeiro lugar, Espírito Santo, poder e testemunhas. James Hastings destaca no versículo 8 de Atos 1, 3 pontos importantes. Primeiro, o poder, a fonte do poder e o uso do poder. Então, o poder advém do Espírito Santo, a fonte é o Espírito Santo e o uso do poder é nas pessoas. Deus usa pessoas para salvar pessoas. Deus usa gente para salvar gente. Deus usa gente de carne e osso que entende o que é ser resgatado pela graça para entender outras pessoas, para resgatar outras pessoas. Nós somos apenas o canal pela qual o poder de Deus flui através de mim e de você. Amém? Há na língua grega 2 palavras para poder. A primeira palavra é exousia e a segunda palavra é dunamis. A primeira refere-se ao poder do sentido de governo e autoridade. E a segunda significa habilidade e força. O poder que a igreja recebe não é político, intelectual ou ministerial, mas um poder espiritual, pessoal e moral. A fonte desse poder é o Espírito Santo e esse poder é dado para que a igreja seja testemunha de Cristo até aos confins da terra.
Então está aí a resposta do porquê eu e você precisamos de poder para ser testemunhas de Cristo até os confins da terra. Talvez seja esse o motivo de muitos irmãos não receberem o Espírito Santo. As pessoas falam assim: pastor, por que eu não recebo o Espírito Santo? Eu queria falar em línguas estranhas, eu queria pular, eu queria poder sentir esse fogo. Mas a pergunta é: qual o propósito? Qual o propósito? O poder do Espírito Santo não é para evidenciar meu ministério, não é para me colocar em cima de um patamar, não. O poder de Deus é para que a gente faça a obra de Deus. É a mesma coisa de alguém receber um armamento pesado, com munição, com tudo, mas para deixar guardado. É um desperdício, e Deus não desperdiça o poder dele. Deus, ele não desperdiça o poder dele. Agora, se você quer poder de Deus para fazer a obra, para pregar, para evangelizar, para ajudar as pessoas, para entrar nos hospitais, orar por pessoas enfermas e ver a mão de Deus agir, pode ter certeza que se o teu desejo for legítimo, for verdadeiro, há uma fonte aberta de Deus sobre mim e sobre você para encher a sua vida com o poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Veja então, pelo menos 4 propósitos aí de recebermos poder. Primeiro, para sair do campo da especulação para o terreno da ação. Se você examinar os versículos anteriores de Atos 1, os discípulos estão preocupados se seria naquele tempo que Jesus redimiria o reino a Israel. E Jesus fala: olha, não vos compete saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vão para Jerusalém e esperem a promessa do Pai. Então, o primeiro propósito que o Espírito Santo vem sobre nós não é para que a gente fique gastando tempo, debatendo na internet quem tem razão, quem não tem razão. Tem muita gente desperdiçando tempo, querendo ter razão, enquanto a obra de Deus fica de lado. Não, nós precisamos de poder de Deus para não ficar se preocupando com o que vai acontecer, com quem está certo, com quem está errado, mas vamos fazer a obra de Deus. A Bíblia não diz bem-aventurado aquele que apenas está aguardando o mestre, mas aquele que quando o mestre vier o acha servindo. Então tem muita gente preocupada, principalmente nesse ano de 2020, com os sinais do fim. Que Jesus está voltando e a política está um caos, o mundo está um caos, isso é fato, isso é verdade. Nós não somos loucos nem ignorantes para ignorar os sinais, de fato estão aí. Mas mais importante do que ficarmos discutindo sobre os sinais do tempo, se é agora, se não é, a pergunta geral é: o que eu estou fazendo com isso? Beleza, os sinais estão cada vez mais evidentes, mas será que esses sinais que são tão evidentes estão me levando a pregar mais? Estão me levando a evangelizar mais? Estão me levando a gastar mais tempo a Deus? Porque se não for esse o caso, então é inútil a gente estar gastando o nosso tempo vendo os sinais. Nós temos alinhamentos de planetas, nós temos uma crise na política, nós temos uma crise econômica, nós temos uma pandemia se espalhando pelo mundo e as pessoas discutindo, mas não tem coragem de evangelizar, não tem coragem de levar a palavra de Deus. Mais do que nunca, gente, nós precisamos do poder de Deus para sair daqui de dentro. Use o que você tem, use seu celular, pregue a palavra, entra no Facebook, grava live, prega a palavra, entrega panfletinho, entrega folhetinho, mas não cale a boca, fale para todo mundo: Jesus Cristo está voltando e Ele tem poder de Deus disponível para te encher, para te capacitar. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, poder para perdoar. O Espírito Santo, quando veio sobre os judeus, eles foram até Samaria pregar o Evangelho. Então o poder de Deus precisa quebrar essas barreiras. Nós temos que parar com esse preconceito de os calvinistas não são de Deus, os arminianos não são de Deus, A não é de Deus, B não é de Deus, C não é de Deus. Gente, quando nós temos o poder de Deus na nossa vida, nós não nos importamos se o camarada é calvinista, é arminiano, é espírita, é católico, é macumbeiro, é bandido, é prostituta, não importa. Nós somos levados e motivados pelo poder do Espírito Santo e falamos da palavra de Deus para qualquer pessoa que necessite. Amém? E nós precisamos liberar o perdão de Deus. Não existe preconceito quando há o poder de Deus. Em terceiro lugar, para pregar até os confins da terra. E há uma briga muito grande de pessoas brigando para pregar aqui dentro, para pregar em congressos, para pregar em grandes festividades. Irmãos, já dizia John Wesley: meu púlpito é o mundo. E que nós possamos ter essa ideia também.
quando fecharem as portas para mim aqui dentro, para você aqui dentro, quando isso aqui for retirado da sua mão, o microfone, porque tem gente que parece que tem unção nisso aqui, né? Já percebeu? Pega no microfone, o fogo desce. Quando lhe tirarem o microfone, quando lhe tirarem o púlpito, há o mundo lá fora, há uma praça lá fora que nos aguarda, há o quintal da sua casa. Então pregue a palavra de Deus. E em quarto lugar, o poder de Deus, ele advém até nós para que nós tenhamos autoridade para testemunharmos até a morte. Porque a palavra testemunhas aí é uma palavra chamada Marte. Os discípulos eram testemunhos de que haviam presenciado um fato glorioso, a ressurreição de Cristo, e essa notícia da exaltação a Jesus deveria ser anunciada até os confins da terra, ainda que para isso a morte fosse o preço a ser pago. E aí a pergunta, até onde nós estamos dispostos a defender a nossa fé? Pense nisso. Se nós não temos autoridade, coragem para defender a nossa fé até que a morte venha até nós, então é uma evidência de que eu, mais do que nunca, e você, precisamos do poder do Espírito Santo. Nosso segundo subtópico, então, capacitação. Lucas é o evangelista que mais enfatiza a obra do Espírito Santo na vida de Jesus e da igreja. O Espírito que desceu sobre Jesus no Jordão, guiou até o deserto e revestiu com poder para salvar, libertar e curar. Agora vem sobre os discípulos de Jesus. Marcos capítulo 14, versículos 66 ao 72 e Atos 4, 6 ao 20, nos dá um exemplo muito fantástico sobre isso. Se em Marcos capítulo 14, versos 66 ao 77, nós não temos tempo para ler, mas o que ocorre? Deixa eu te situar aqui. Pedro está lá na beira da fogueira, ao lado da fogueira, e ele nega Jesus. Aqui em Atos 4, nós já temos a primeira evidência em Atos 2, quando ele se posiciona e vai pregar que o que está ocorrendo ali não é um caso de embriaguez, coisa nenhuma, mas eles estão cheios do Espírito Santo. Depois que ele defende Cristo ali em Atos 2, quase 3.000 almas se convertem. Mais para frente em Atos capítulo 4, novamente, depois do capítulo 3, que ele realiza a cura junto com João, lá na Porta Formosa, eles são trancafiados, eles são presos. Quando o sacerdote Caifás e parte do Sinédrio se reúne com Pedro e pede, ordena, orienta para que Pedro não falasse mais no nome de Jesus, Pedro vai defender com unhas e dentes Jesus Cristo. Eles são livres e quando se reúne com os irmãos eles vão orar e o lugar treme. O que é isso? Isso é uma mudança radical de alguém que é impactado pelo Espírito Santo. Antes do Espírito Santo, a espada que Pedro usava era uma espada de ferro, que é capaz de arrancar a orelha do soldado. Mas depois do derramado do Espírito Santo, Pedro usa a espada do Espírito, e com essa espada do Espírito, quase 3.000 almas são alcançadas, são impactadas pelo poder da espada do Espírito e se convertem e se rendem a Cristo. Veja, Atos 2:42, depois do Espírito Santo descer, eles perseveram na oração. Atos capítulo 3, versículo 1, eles sobem para a oração, na hora da oração nona. Atos 4, 24 ao 31, eles oram e os lugares tremem. Atos 6, versículo 4, eles oram para escolher diáconos e assim sucessivamente. Nós temos também, por meio da oração, uma maior glorificação do nome do Senhor Jesus, em espírito e em verdade, nos atos e na vida do crente. Nós temos também uma maior consciência de que Deus é nosso Pai Celeste e que nós somos seus filhos. E por último nós temos no batismo, é também um meio para a outorga por Deus dos dons espirituais, falar línguas e profetizavam. Atos 19, versículo 6. Por último, terceiro subtópico é uma necessidade real e atual. E aí o parágrafo da revista destaca que não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes. Mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito, oração e paciência. O batismo no Espírito é para judeus
o povo escolhido por Deus, os samaritanos, que é o povo misto e menosprezado, os romanos, que é o povo tido como autossuficiente, os gregos, que é os povos gentílicos, e para os anônimos e desconhecidos, pois dos quase 120 irmãos batizados no Espírito Santo no dia de Pentecostes, somente 12 deles são mencionados por nome, os demais não são nomeados. Portanto, é preciso crer com convicção na promessa divina do batismo. O batismo é chamado a promessa do Pai, e somente pela fé em Cristo que recebemos o batismo. Não é por mérito, haja vista ser um dom, uma dádiva de Deus para seus filhos. Buscando o batismo com sede em oração, isso é um ponto interessante. Adorando a Deus com perseverança, louvando sempre a Deus, bendizendo ao Senhor, alegrando-se em Deus. Assim fizeram os candidatos antes do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, como está aí em textos como Atos 1, Lucas 24, vivendo em obediência à vontade do Senhor. Para você que busca o batismo, há alguma área na sua vida não submissa totalmente a Cristo, há uma necessidade urgente para a igreja moderna. Nós necessitamos urgentemente do poder de Deus na nossa vida, meus irmãos. Por fim, chegamos então no nosso último tópico, onde nós vamos estar falando sobre o revestimento e a evidência do batismo no Espírito Santo, dividido em 3 subtópicos: as outras línguas, a função das línguas e a atualidade das línguas. Vamos então para nossa primeira parte, as outras línguas, do grego glossolalia, né? Nós podemos notar em textos como Atos, capítulo de número 2, versículo 4 ao 7, o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, o som da multidão, o barulho, ajuntou-se multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Em primeiro lugar, o milagre das línguas, em Atos 2, 4 ao 7. No Pentecostes, Deus rompeu a barreira da língua, e judeus de diversas partes do mundo puderam ouvir os discípulos falando em sua própria língua materna. Essas outras línguas eram dialetos conhecidos e falados pelos judeus que habitavam diversas regiões do império e estavam em Jerusalém por ocasião da festa. Observe que os discípulos falavam línguas que ainda não haviam aprendido. O termo grego traduzido por línguas em Atos 2, 6 e 8 é dialectos e refere-se à língua ou dialeto de um país ou região. O fenômeno das línguas ainda é citado mais 2 vezes em Atos 10:46, que é a região de Cesareia, onde Cornélio é batizado com o Espírito Santo e fala línguas, 19:6. Esses 2 últimos textos de Atos 10:46 e Atos 19, versículo 6, onde tanto Cornélio quanto os discípulos de João, lá em Éfeso, recebem o Espírito Santo e começam a falar em línguas, não se sabe quais línguas eles se falam, se é línguas estranhas, como nós comumente falamos, nós pentecostais falamos, ou se era dialeto. Provavelmente sejam línguas estranhas, línguas espirituais que Paulo se refere a 1 Coríntios. Agora, uma coisa precisa ser muito clara, e nós temos que ser honestos aqui, que é dizer que as línguas em Atos capítulo 2 não eram línguas desconhecidas. Eram línguas desconhecidas para os discípulos, que na sua maioria eram galileus. E havia pelo menos 16 etnias diferentes ali, porque era uma grande festa de Pentecostes. E eles começam a falar das grandezas de Deus na língua que eles não conheciam. Judeus, galileus não conheciam, mas que outros povos conheciam. Então seria basicamente dizer que, por exemplo, eu só sei falar mais ou menos o português, né? E aí de repente está tendo uma festa aqui em Guarulhos, onde tem gente do Japão, da Alemanha, da Rússia, da Itália, de várias partes do mundo. E justamente aqui nesse bairro está tendo uma grande movimentação de pessoas dessas etnias diferentes, e eu só sei falar o português. E digamos que ocorresse o Pentecostes, é só um exemplo, tá? Para você entender. E vem o Espírito Santo sobre mim e sobre
Um monte de gente que está aqui, que igualmente a mim não sabe falar além do português. E de repente alguém ali começa a falar japonês. E começa a profetizar para um japonês lá fora das grandezas de Deus, falar das grandezas de Deus. E aí Deus me toma e eu começo a falar para um alemão. Então eu não conheço esse idioma, mas o alemão que está ouvindo entende. E todos eles ouviam das grandezas de Deus. Por isso a admiração do povo. Não são galileus todos esses homens, porque a Galileia era um bairro bem menosprezado, de pouco intelectualismo. E aí gente da baixa sociedade agora está falando numa linguagem elevadíssima para falar das grandezas de Deus. Então nós somos honestos em dizer que há línguas estranhas repartidas como que de fogo que pousavam sobre eles, e a maioria dos teólogos, inclusive os teólogos pentecostais, concordam que eram línguas entendidas pela multidão ali, as províncias, mas desconhecidas dos discípulos. Todavia, isso não descarta o fato das línguas estranhas como nós conhecemos, as glossolálias, serem faladas, por exemplo, como instrumento de edificação pessoal, como nós vamos ver no slide seguinte aqui, de edificação própria como dom do Espírito. Tá bom? Como evidência, permissão do Espírito Santo para que haja edificação pessoal. As línguas estranhas nos moldes espirituais, que alguns, infelizmente, erroneamente chamam de línguas de anjos, que não é língua dos anjos, é a linguagem espiritual, acho que é a expressão melhor. Ela só pode ser falada publicamente assim se houver intérprete, porque se não houver intérprete, ninguém vai ser edificado. Agora, quando há intérprete, então a pessoa fala e o outro interpreta. E eu já vi pessoalmente isso ocorrer e é algo fantástico. É algo que impacta a nossa vida, né? Então, vamos prosseguir. Uma questão levantada pelos estudiosos é: será que as línguas em Atos 2 são da mesma natureza mencionada em 1 Coríntios 12 e 14? Há quem defenda a semelhança, porém, entendemos que elas são diferentes. Damos as seguintes razões. Primeiro, as línguas em Atos dos Apóstolos eram pregação, ou seja, os discípulos falavam aos homens. Mas veja que em 1 Coríntios eram oração, ou seja, os crentes falavam a Deus. Desta forma, essas línguas eram diferentes quanto ao seu destinatário. As línguas em Atos eram entendidas pelos diversos grupos linguísticos de judeus que habitavam Jerusalém. Na sua lâmina direita, em contraste, 1 Coríntios, as línguas eram ininteligíveis e exigia a necessidade de um intérprete para traduzi-las. Consequentemente, elas eram diferentes também quanto ao caráter. Em Atos, nosso terceiro apontamento, a língua eram dadas a um grupo específico, num lugar específico, num tempo específico, para evidenciar a recepção do Espírito. Em 1 Coríntios, as línguas são um dom espiritual que continua sendo outorgado a alguns para edificação própria e para edificação da igreja. Em quarto lugar, as línguas em Atos eram dialetos, ou seja, línguas faladas e entendidas pelos vários povos que estavam em Jerusalém. Já em 1 Coríntios, quem fala em línguas proferia mistérios e ninguém podia entender, somente o Senhor Deus. Em Atos, as línguas não precisavam de intérprete, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Já em 1 Coríntios, até quem fala não entende o que fala, a não ser que tenha também o dom de interpretação. Veja 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13 e 14, que as línguas em Atos têm o propósito de proclamar as grandezas de Deus para fora, edificando as outras pessoas. Já em 1 Coríntios, as línguas não deveriam ser usadas em público, a não ser que houvesse intérprete, ou seja, era um dom de autoedificação. Quem fala em línguas edifica a si próprio. Paulo fala isso no capítulo 12, versículo 2, 3 e 19 de 1 Coríntios 12. As línguas em Atos eram faladas por todos aqueles que estavam cheios do Espírito Santo, enquanto em 1 Coríntios é um dom espiritual concedido não a todos, mas apenas a alguns. As línguas em Atos são profecias e proclamação das virtudes de Deus aos homens. Já em 1 Coríntios são oração, palavras dos homens a Deus. Em suma, Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios 14, 39. Encerrando o assunto, ele diz: e não proibais o falar em outras línguas. Isso aqui é muito interessante nós entendermos essa dinâmica. E nosso terceiro subtópico: a atualidade das línguas. Ainda hoje,
ocorre línguas estranhas? É lógico que ocorre. Isso não é coisa da nossa cabeça. Quando nós recebemos a ênfase do Espírito Santo no nosso espírito, nós damos um brado de glória aqui e soltamos uma rajada de língua. Isso aqui é real, isso aqui não é coisa da nossa cabeça. Isso aqui é algo real. O parágrafo da revista destaca, então, que a promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares, em todas as eras. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo, somente o falar em línguas veio para ficar. E ele se repete em Atos 10, 44 a 47 em diante. Mas os outros 2, ou seja, os outros 2 sinais, um som como o vento veemente e impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo, ocorrem uma só vez, e eles não se repetem nunca mais. À luz da palavra de Deus, o batismo com o Espírito Santo é para pessoas de qualquer nação ou toda a carne, de ambos os sexos, filhos e filhas, e de qualquer idade, ou vossos mancebos e vossos velhos, de qualquer camada social, os meus servos e as minhas servas. E eu quero deixar aí para você um subsídio teológico que inclusive está na revista, que é do R.L. Brandart. Falar em línguas o maior dom. Pentecostais, falta-nos algo? Ele diz assim: falar em línguas é bom para você. Dos 9 dons espirituais mencionados em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, somente a um atribui-se a força da edificação pessoal. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Paulo acrescenta: quero que todos vós faleis em línguas estranhas, e dou graças a meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Certamente não há autoridade maior que Paulo nesse assunto. Ele não poderia ser chamado de teórico, seus ensinos vieram de experiências pessoais na escola do Espírito, e o Espírito dirigiu em suas instruções aos Coríntios. O termo grego, oikodon, empregado por Paulo, é traduzido como edificar ou edificação. Significa formar ou ser formado. A aplicação desse termo ao homem espiritual conduz à ideia de crescimento e desenvolvimento do espírito. Que belo, diz o autor. O homem que demonstra evidência de grande crescimento e desenvolvimento espiritual é o mesmo que testemunha: falo mais língua do que vós todos. Nesse ponto, há uma lição para todos nós. Ou seja, o que o autor está querendo dizer é que se nós queremos ser espirituais como Paulo, não podemos ter vergonha de evidenciar esse dom de Deus na nossa vida, de falar línguas estranhas. Lembrando, como nós falamos no decorrer dessa aula, é uma promessa, e uma promessa ela se cumpre. Nós precisamos desejar e buscar. Eu quero ler aqui com você agora a conclusão da nossa revista e encerrar a nossa aula por aqui. Eu quero deixar uma palavra agora aos irmãos que nos assistem pela internet. Se você quer nos ajudar, você pode compartilhar esse vídeo para mais pessoas, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para não perder as próximas aulas, as próximas pregações, indicações de livros que nós comumente fazemos no nosso canal. A conclusão da revista vai nos falar que o que todo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição. É uma pergunta. Primeiro, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico, visível e inicial do recebimento é o falar em línguas. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos estar orando, encerrando a nossa gravação por aqui e estaremos abrindo um espaço aí para perguntas. E aos nossos inscritos, cujo alguém tenha alguma dúvida, você pode nos fazer a pergunta aí nos comentários e dentro das nossas possibilidades nós procuraremos responder. Amém? Então vamos orar. Se você pode, encurve sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, nós te glorificamos, bendizemos ao teu nome.
por este momento maravilhoso onde nós estivemos aqui aprendendo um pouco mais sobre a Tua Palavra. Eu oro pedindo que o Senhor alcance esse irmão ou essa irmã que está do outro lado nos assistindo, que o Senhor abençoe ele e ela, encha-o cada vez mais com o Teu Espírito Santo, que o Senhor abençoe a classe dele, dela, encha-os com o Espírito Santo, para que eles possam, meu Deus, fazer a Tua obra, evidenciar o fruto do Teu Espírito na vida de cada um deles, dar o crescimento, Pai, pois a Tua Palavra fala que um é o que planta, outro é o que rega, mas só o Senhor pode dar o crescimento ideal e real para a Tua igreja. Pai, nós oramos em nome de Jesus, ser conosco, Pai Santo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.